Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Epstalk. Eu sou o Igor Provença e para quem não me conhece, oi, eu sou advogado. Porém, minha verdadeira paixão, meu maior hobby, está no estudo da filosofia. Está em ler os grandes clássicos e poder conversar com as grandes mentes do passado. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este podcast só para falar sobre isso. E hoje finalmente chegamos ao coração pulsante da obra que definiu o Ocidente. Este é, meus amigos, o capítulo 19, a nossa quarta e última parte da série sobre a República de Platão. Nos capítulos anteriores, nós descemos ao Porto de Pireu, onde uma conversa sobre a velhice se transformou na maior questão de todas. O que é a justiça? Então, vimos Sócrates demolir as definições fáceis. A do velho Céfalo, a do leal Polemarco, a do furioso Trasímaco, que nos gritou que a justiça é apenas a vontade do mais forte e que a vida do tirano e injusto é a mais feliz de todas. Vimos também os jovens Glaucia de Manto, insatisfeitos, lançarem o desafio definitivo, que é defender a justiça por si mesma, nua, despojada de recompensas e reputação. Eles nos deram a lenda do anel de Giges, o anel que dá o poder da invisibilidade, e eles perguntam, quem que resiste à tentação? Quem que resiste à tentação de ser injusto e ainda por cima se dar bem sendo injusto? E para responder, nós embarcamos na construção de uma cidade em palavras. Sócrates vai descrever aí a Calípolis, que é a cidade bela, a cidade ideal, com um único objetivo em mente, que é descobrir e entender o que de fato é a justiça e por que vale a pena ser justo, ainda que você venha a se dar mal, ainda que a justiça não lhe traga boa reputação, não lhe traga merecimentos, honraria, dinheiro, vantagens. Por que eu devo querer ser justo simplesmente por ser justo? Sócrates vai querer nos mostrar aqui, então, que a justiça vale a pena por si mesma. Que a recompensa da justiça é a própria justiça em si mesma. Entendem? E aí, ele fala da Calípolis, que é a cidade bela, a cidade ideal. Ele fala da sua funcional divisão, ou seja, dos produtores de bronze, os guardiões de prata e os governantes de ouro. É uma divisão tripartite. A cidade é dividida em 3 partes. Falamos também da censura, da música, da ginástica e da nobre mentira, do mito que forja a alma da cidade, o mito fenício. E no nosso último encontro, falamos das 3 ondas de Platão, que foram propostas radicais que ele trouxe para essa cidade ideal, onde as mulheres guardiãs teriam a mesma educação que os homens, a proposta chocante da abolição da família e da propriedade na elite, nessa classe de guardiões de ouro, e na classe dos guardiões de prata também, e também a onda final, que foi a mais chocante de todas, que é que as cidades só vão encontrar a paz quando os filósofos se tornarem reis, ou os reis se tornarem filósofos, acabando, então, com a democracia, a tão amada e defendida democracia. Então, essa última afirmação deixou uma pergunta no ar. Uma pergunta que ecoa até hoje. Se o filósofo é o único qualificado para governar, se a política deve ser guiada pelo conhecimento, ou seja, pela episteme, e não pela opinião, ou seja, a doxa, então, que conhecimento é esse? Que tipo de educação transforma um ser humano em um governante digno? Como que a gente forma essa alma do rei filósofo? O livro 7 de A República é a resposta de Platão para essa pergunta. E ele não vai nos dar uma lista de matérias que temos que estudar.
ele vai nos dar uma imagem, uma parábola, uma história. Ele nos convida a entrar na alegoria mais duradoura, mais falada, mais conhecida de toda a história do pensamento. Ele nos convida a descer, mais uma vez, para o fundo da caverna. Então segura firme aí, porque chegamos na famosa alegoria da caverna. E não se engane, tá? Ela não é só uma metáfora bonitinha. Ela é um espelho. Um espelho para nossa própria prisão. Sim, vocês ouviram corretamente, prisão. Imagina a seguinte situação. Imagine seres humanos vivendo desde sempre dentro de uma caverna, amarrados pelas pernas e pescoço. Eles não conseguem se mover, eles não conseguem nem virar a cabeça. Tudo que eles veem é uma parede à frente onde as sombras são projetadas. O que há atrás deles? Atrás deles tem um fogo artificial. E entre esse fogo e os prisioneiros tem um muro, um murinho, por onde passam pessoas que carregam objetos, estátuas e figuras. E essas coisas fazem sombra na parede. E é isso que os prisioneiros veem, só sombras. E o som, talvez você pergunte, né? Eles não ouviam nada? Então, o som também vem dos manipuladores atrás do muro. Mas os prisioneiros acham que é a sombra que está falando, que a sombra é a realidade. Uma loucura, né? Ou seja, a realidade para essas pessoas dentro da caverna é só um teatro, é um show de marionetes. Platão deixa bem claro que isso é um sistema de ilusão. Alguém está controlando o espetáculo. Ele chamava esses manipuladores de pelotiqueiros, que são justamente, na vida real, os formadores de opinião, os sofistas, os políticos, os poetas da época. Hoje em dia, são os algoritmos, os influencers, os portais de notícia caça-clique, né? São os mesmos manipuladores, só que, né, de tempos em tempos eles sempre voltam, eles sempre estão evidentes, seja qual for a sociedade, nação, cultura que você possa imaginar. A caverna moderna é justamente a tela do nosso celular. As sombras são os vídeos curtos, os memes, as manchetes distorcidas. Os ecos são os likes, os comentários, os reposts. É um loop infinito que nos convence de que aquilo ali é a realidade, mas não é. É só o reflexo, é só uma encenação. E aí, Sócrates vai dar um murro na nossa barriga dizendo: Glauco, esses prisioneiros se parecem muito com a gente. E é isso, a caverna somos todos nós. Essa alegoria não fala de bárbaros do passado, fala da condição humana ao longo da história. Nós estamos sempre presos em um sistema de ilusão, acreditando em sombras que são cuidadosamente projetadas. Então Platão não está descrevendo uma ficção, ele está nos dando um alerta aqui. Um mapa da prisão e talvez uma saída. Mas, para sairmos dessa prisão, a gente precisa primeiro entender que temos que reconhecer que estamos acorrentados. Porque só quem percebe que vive nas sombras pode começar a buscar a luz. Ou seja, apenas quem tem noção da própria ignorância pode buscar o conhecimento. Porque afinal, se você acredita que de tudo sabe, você não vai buscar o conhecimento, né? Você já sabe de tudo, você já é o Sofos. Por outro lado, quem reconhece a própria ignorância, quem ama a sabedoria, é o Filosofos. É ele que pode buscar a luz, que pode buscar o conhecimento e sair da caverna. E é exatamente esse o momento que Platão vai nos levar agora, o momento da libertação. Imagina que um dos prisioneiros da caverna, ele é solto. Mas não pense que esse despertar é suave, como se fosse um convite para caminhar na luz. Nada disso. O prisioneiro, ele é forçado a levantar, forçado a virar o pescoço, forçado a andar e encarar a luz. Ué, como assim? Você pode estar perguntando, ele não quer sair de lá? Talvez ele até queira. O problema é o que ele sente quando sai, que é dor.
Ele sente muita dor quando sai da caverna. Porque a luz do fogo, que ele nunca viu direito, cega as retinas dos seus olhos. Ele fica atordoado. E se alguém disser pra ele que aquilo que ele via antes, as sombras, era só um teatrinho, ele não vai acreditar. Ele vai achar que o velho mundo sombrio é mais real do que esse novo, que machuca e confunde os olhos dele. Então ele vai querer, ele vai sentir vontade de voltar pra dentro da caverna. Ele vai sentir vontade de voltar correndo para as correntes que são conhecidas por ele. Mas não tem volta. Ele ainda assim é arrastado passo a passo para fora da caverna. E lá fora, de novo, ele vai sentir mais dor, mais cegueira, mais resistência contra a luz do sol, né? Que é insuportável no começo para quem nunca a experienciou antes. Então só aos poucos ele vai se acostumando. Primeiro ele vê sombras, depois reflexos, depois ele começa a ver os objetos, depois as estrelas, e só no fim, com muito esforço, ele consegue encarar o sol, olhar diretamente para o sol. O que Platão está explicando aqui com essa alegoria, com essa metáfora aqui, é que essa é a jornada da verdadeira educação. Entendeu? Educação, aprendizado, a busca pelo conhecimento não é um entretenimento, não é um passatempo engajador. É confronto, é desconstrução, é uma luta interna contra tudo o que você acha que sabe. Entendem? Ninguém passa por isso por vontade própria, porque mudar dói. Pensar de verdade dói. Buscar a verdade e perceber que muito do que você acredita é mentira, dói muito. Quem estudou, quem buscou a verdade, quem buscou crescer espiritualmente, quem buscou a virtude, sabe que isso é verdade. A gente sempre vai confrontar verdades que vão colidir com os nossos preconceitos, com as verdades que nós já estabelecemos anteriormente. Quero dizer, supostas verdades, né? Opiniões, doxas, que nós acreditamos ser verdadeiras e descobrimos que elas não são. Então o que o Platão está fazendo aqui é dando um tapa que ecoa até os dias de hoje. Ou seja, um sistema educacional que evita o desconforto, que tem medo de provocar, que só quer agradar, não está educando. Está só redecorando a caverna. Está trocando as sombras velhas por sombras mais coloridas, sei lá. Então, o conhecimento não é um mimo, é uma escalada. É uma escalada violenta, exigente, mas libertadora. A verdade, ela não convida, ela arrasta. E só depois que a dor passa, a gente começa a enxergá-la devidamente. Mas aí, depois de se acostumar com a luz, de entender o mundo real, o ex-prisioneiro, ele olha para trás e sente duas coisas: alegria por ter saído da caverna e tristeza por quem ficou lá. Ele não sente falta de nada da caverna. Ele não sente falta dos prêmios, dos status, dos campeonatos que ele fazia com os seus amigos, de ver quem descrevia melhor as sombras que apareciam na parede. Tudo isso para ele é irrelevante, é supérfluo. Ele prefere ser lavrador pobre no mundo real do que um rei num mundo de ilusão. Mas e se ele descesse de novo? A luz estragou seus olhos para a escuridão. Ele não enxerga mais as sombras como antes. Você provavelmente já passou por isso alguma vez na vida. Você está num ambiente escuro onde você enxerga mais ou menos as coisas à sua volta, vai para um lugar com luz, e quando você retorna para esse lugar escuro, você já não enxerga mais nada. É a mesma coisa. O ex-prisioneiro volta para a caverna, ele já não enxerga direito as sombras na parede e vira piada entre os outros prisioneiros. Os antigos colegas zombam dele. Dizem que o passeio lá fora o deixou cego. E o pior, se ele tentar libertar os outros, sabe o que vai acontecer com ele? Eles matam esse ex-prisioneiro que saiu da caverna. Forte, né? Mas é isso mesmo que Platão diz, que o retorno do filósofo à caverna termina em rejeição ou em execução. Porque quem está preso às sombras
não quer ser acordado. Quem está confortável com a ilusão odeia quem aponta para tudo aquilo que é mentira. E é aqui que a filosofia encontra a história. Essa parte da narrativa, da alegoria, é justamente o retrato de Sócrates. O cara que voltou para a caverna de Atenas, questionou tudo e todos e foi condenado à morte. Chamaram ele de inútil, zombaram da sua miopia política e o executaram por tentar libertar a cidade da escuridão da caverna. Então, Platão ele nos mostra aqui o destino trágico do pensador, daquele que quer levar o conhecimento para as outras pessoas, do cara que vê além do sistema. O destino é pagar caro por isso, porque a verdade, quando tira alguém da zona de conforto, raramente é recebida com aplausos. O que a gente aprende com isso? Que a verdade liberta, mas quem tenta libertar os outros, muitas vezes é crucificado por isso. Platão sabia disso, Sócrates viveu isso, e até hoje a história continua se repetindo. E essa coisa toda vai além. Platão vai dizer que a caverna é justamente o mundo que a gente chama de real. Tudo aquilo que a gente vê, ouve, toca, ou seja, o mundo sensível é a morada subterrânea da caverna. As sombras são as opiniões, os achismos, os discursos prontos. O fogo que ilumina essas sombras é o nosso sol físico, mas ele não é a verdadeira luz. A verdadeira luz, o sol real da alegoria, é a ideia do bem. É ela que sustenta tudo no mundo inteligível, no mundo das formas perfeitas. Assim como o sol permite ver, a ideia do bem permite conhecer. A ideia do bem é a causa da verdade, da beleza e da justiça. Sem essa ideia, tudo é confuso, tudo é pura confusão. E aí vem a grande bomba filosófica, né? Não existem múltiplas verdades. Existem sombras, opiniões, e existe a realidade, o conhecimento. Platão está traçando uma linha firme entre a opinião e a sabedoria verdadeira. A ideia do bem é o padrão, é o paradigma. É com ela que tudo deve se alinhar. E que nem eu falei no episódio passado, no episódio anterior, todos nós estamos buscando o bem. Até quem faz o mal está buscando o bem de alguma forma. Quem faz o mal acredita que está ganhando um bem com isso, ainda que esse bem seja uma vantagem indevida, né? O cara que fura a fila, na cabeça dele, ele vai ser atendido mais rápido. Então isso é um bem. Então todos nós estamos buscando o bem. Todo mundo quer enganar alguém, mas ninguém quer ser enganado. Todos nós queremos a verdade. Todos nós queremos o bem. Então é com a ideia do bem que tudo deve ser alinhado. E isso, hoje em dia, soa quase como uma provocação, né? Porque nós vivemos na era do, entre aspas, minha verdade. Que para Platão é um sintoma de crise. Quando cada um vive defendendo sua sombra favorita, né, sem referência ao sol, a sociedade se perde. Não em liberdade, mas em desorientação. E Platão não está sendo poético, ele está sendo urgente. Uma cidade sem a ideia do bem, sem a busca pela verdade, sem direção, é só uma caverna cheia de gente brigando no escuro. E a saída não é gritar mais alto, é olhar para cima, é reencontrar o sol. E nessa parte do diálogo, Platão vai falar da educação como um meio de conversão. Então, vamos esquecer essa noção de que ensinar é encher a cabeça de alguém com informações, tipo colocar água num copo vazio. Platão vai dizer: a alma já tem a capacidade de conhecer. O problema é que ela está virada para o lado errado, ela está encarando as sombras. Educar, de verdade, é girar a alma, é virar o olhar da escuridão para a luz. Os gregos tinham até uma palavra para isso, que é periagoge, que significa conversão, reorientação. Então a educação não é download de conteúdo, é mudar o seu sistema operacional.
É uma reforma interior. E é aí que entra o papel do filósofo. Aquele que saiu da caverna, que viu a luz, entendeu as formas. Ele vive num nível mais alto. Então, por que voltar para a caverna? Glauco, ele até comenta que ele acha injusto forçar alguém assim a descer de novo. E Sócrates responde com muita educação, que ele deve isso à cidade. Ele foi formado pela cidade, então ele tem a responsabilidade de retribuir, levando conhecimento. E olha como isso muda tudo. Na cidade ideal, quem governa não é quem quer o poder, é quem já viu algo melhor e só volta por dever, por um senso de dever. É o oposto do que a gente vê por aí. O verdadeiro governante é o que menos deseja governar. E para Platão, educar também é desintoxicar a alma dos sentidos. Parar de confiar tanto na visão, no tato, na audição, que nos prendem a esse mundo de aparências, e começar a pensar com a razão pura, a entrar no mundo das ideias. Por exemplo, nós sabemos que o π, o número π, ele faz parte de uma equação matemática que expressa a movimentação dos astros, que toda forma de circunferência ela é expressada por meio dessa equação matemática que tem o π. Mas veja, você nunca vai ver o π andando por aí. Não são os seus sentidos que vão dizer que o π é real. O que vai fazer você entender a existência ontológica do π, expresso na realidade, é a sua razão. É usá-la para acessar essa dimensão inteligível da realidade que nós não podemos perceber com os sentidos. Isso é o mundo das ideias, o mundo das formas, que só podemos conhecer com a razão, que só podemos conhecer com a inteligência. Platão, ele até reconhece o valor da ginástica, da música, né? A primeira fortalece o corpo, a segunda molda as emoções, mas nenhuma delas leva ao conhecimento profundo. Elas são preparatórias. O verdadeiro caminho de ascensão vem do quadrivium, aquele combo poderoso de disciplinas que treinam a alma a subir passo a passo rumo à luz. E quem ouviu o nosso podcast sobre o Pitágoras vai lembrar desse quadrivium, desse currículo de estudos e disciplinas, né, que visam o florescimento espiritual do indivíduo. Então, educar não é informar, é transformar. É guiar a alma numa virada profunda, de quem vive de sombras para quem busca a verdade. Então nós entramos aí agora no quadrivium. No quadrivium temos o primeiro degrau, que é a aritmética. Platão, ele começa com os números, mas não com a matemática do dia a dia, tipo troco no supermercado. Ele quer saber o que é um número de verdade. Quando a gente olha para três dedos, os olhos nos dizem são dedos. Mas esse mesmo olho confunde a gente. Um dedo parece grande ao lado de um pequeno, e pequeno ao lado de um grande. Então quer dizer, há uma contradição. Qual deles é grande e qual deles é pequeno? E é aí que a alma acorda. A dúvida vira o empurrãozinho que nos força a pensar. O que é o um? A verdadeira aritmética, para Platão, é enxergar essa lógica invisível por trás das aparências. Quase como um programador que enxerga o código-fonte por trás da tela bonitinha do celular. É justamente aí que mora o começo da libertação da alma. E o próximo passo, o próximo degrau, é a geometria. Aqui, o foco não é fazer planta de terreno ou calcular ângulo para construir uma casa. Platão está falando da geometria que busca o círculo perfeito, o triângulo ideal, que não existem no mundo físico, mas sim na mente. Ou melhor, no mundo inteligível, que é um lugar autônomo que existe independente do que cada um de nós pense. O que importa não é o desenho torto na areia, mas a forma perfeita que ele representa. Vocês querem um paralelo moderno? Pensa num arquiteto que projeta no computador um prédio com linhas puras, perfeitas.
O mundo real nunca vai conseguir construir aquilo com tanta precisão, mas é no mundo das ideias que mora a verdade, o fundamento último desse mesmo prédio, que por mais imperfeito que seja, ele é regulado por essas linhas puras e perfeitas que nós nunca vamos ver no mundo das aparências. E aí depois nós vamos para o degrau 3 e 4, que é a astronomia e a harmonia. Platão vai dizer que olhar para o céu não é astronomia de verdade. O céu visível é só um bordado bonito. O que interessa são os movimentos invisíveis, as leis matemáticas que regem os cosmos. Quero dizer, o cosmos é no individual. Assim como um físico teórico que não depende do telescópio, mas sim das equações para entender esse movimento dos astros, esse movimento do cosmos. Com a música, é a mesma coisa. Ouvir o som é pouco para Platão. O verdadeiro músico entende os números por trás dos acordes, as proporções que fazem uma melodia soar bem. É a matemática por trás da beleza sonora. Tipo um produtor que mexe nas frequências e entende o som com a cabeça, não só com o ouvido, claro. E aí, depois de todo esse treino, vem o último estágio, que é a dialética. Aqui é só para quem está pronto. É o momento em que a alma abandona de vez os sentidos e sobe usando só a razão. A dialética é o poder de questionar tudo, inclusive as próprias bases do pensamento, até chegar no bem em si mesmo, que é o fundamento de tudo. Mas cuidado aí nessa parte, pessoal. Platão ele faz um alerta muito sério. Se você dá esse poder para quem não tem maturidade, vira caos. É como dar uma motosserra para uma criança. Jovens que aprendem a argumentar sem uma estrutura interna viram cachorrinhos que mordem tudo. Eles destroem tudo pelo prazer de destruir. Ou seja, eles perdem a fé nas leis antigas, mas ainda não encontraram a verdade. Qual que é o resultado disso tudo? É o ceticismo, é o cinismo, é o niilismo. É basicamente o fim da filosofia. Ou seja, você não começa derrubando tudo. Você primeiro constrói. Você constrói através da disciplina, da moral e do raciocínio. A dialética, ela vem no fim. Entendem? E o caminho até ela é longo, mas é o único jeito de chegar ao topo sem despencar. Mas aí fica a questão. Nós temos o quadrivium, nós temos aí a ideia do bem, nós temos a noção da verdade, do mundo inteligível, mas ainda não sabemos como se forma um verdadeiro governante. A resposta para Platão é um cronograma de vida inteiro. É uma coisa séria, coisa de 50 anos. Ele vai dizer que a jornada começa na infância, com brincadeira, música, ginástica e uma introdução leve à matemática. Nada forçado. Platão já avisa, nada que entra na marra permanece de verdade. Aos 20 anos, vem a primeira peneira. Os melhores seguem para 10 anos de estudo pesado no quadrivium, para aprender a pensar de forma ampla e a conectar tudo que está aprendendo. Aos 30 anos, vem uma nova seleção. Os melhores entre os melhores entram na dialética, aprendem a pensar com pureza, sem depender dos sentidos. Só razão, só essência, só metafísica. E aí depois vem a grande virada. Aos 35 anos, na flor da inteligência, eles não ganham um trono ou uma toga. Eles são obrigados a voltar para a caverna. É isso mesmo. São 15 anos ralando na vida real, com política, com guerra, com decisões difíceis. E para quê? Para testar se eles continuam íntegros no meio de tanto caos. Para provar que a sabedoria deles funciona mesmo fora da sala de aula. É muito impressionante você ter todo o conhecimento teórico e não saber usar isso na prática, não saber como que isso se aplica na vida real.
né? É muito legal ver um cara falando de Platão e Aristóteles, mas o cara não sabe fazer um ovo, não sabe trocar uma torneira, entendem? Então você tem que também entender como que tudo isso deve ser usado no dia a dia, e você deve ser fiel a esses ideais, a esses valores, porque do contrário são só palavras vazias, né? Então, só quem sobrevive a tudo isso, aos 50 anos se tornará digno de ver o sol, de ver a beleza em si, a verdade última. É aí que eles estão prontos para governar, para se tornarem os reis filósofos. E governam, como eu falei já, sem desejar o poder, porque já conhecem coisa melhor. E é por isso mesmo que são os únicos que merecem estar no topo. Não porque querem, mas porque sabem como servir. Então, o Platão ele nos mostra que o verdadeiro líder ele é forjado no tempo, na alma e na prática. Ele não briga por sombras porque já viu o sol. Enfim, agora vamos finalmente entrar no livro 8 de A República. Lembrem-se, Platão ele é um médico da alma e da cidade e ele sabe que mesmo o corpo mais saudável pode adoecer. A pergunta que o livro 8 se atreve a fazer é devastadora. Como que a perfeição morre? Como que a cidade de ouro começa a enferrujar? Então agora nós não vamos mais subir, nós vamos descer. Nós vamos traçar aqui a genealogia da decadência. A história de como que os regimes políticos e as almas humanas se corrompem, passo a passo, de geração em geração. Essa é a história de como que a aristocracia se torna uma tirania. Importante vocês entenderem que a aristocracia, no seu conceito mais puro, é o governo dos melhores e mais virtuosos, enquanto que a tirania é o governo dos mais corruptos, daqueles que tomam o poder de forma tirânica, né? E o primeiro passo nessa descida começa justamente com um pequeno erro. Platão resolve aparecer com uma daquelas metáforas que parecem um enigma. Ele vai dizer, pela boca de Sócrates, algo muito simples e muito duro. Tudo que tem começo, um dia vai ter fim. Até a cidade perfeita que ele imaginou, a famosa Calípolis, também é mortal. E a pergunta que fica é, como começa essa queda? E aí ele responde de um jeito poético e até um pouco místico. Ele fala das musas, que contam que os governantes, por mais sábios que sejam, são humanos. E humanos erram. O erro aqui tem nome, que é o número nupcial, que é uma metáfora, um símbolo para lembrar que nenhum sistema, por mais sofisticado que seja, consegue controlar perfeitamente as variáveis da vida. E a falha, por mais simples que seja, ela é fatal. Esses governantes vão errar em algum momento e vai ser no momento certo de unir casais para gerar filhos. Nesses encontros fora do ponto, vai nascer uma geração menos preparada, menos virtuosa. Platão usa novamente os metais como metáfora. Se antes tínhamos ouro puro, agora é ouro misturado com bronze, prata misturado com ferro. Qual que é o resultado? É falta de harmonia, é conflito, é guerra. E reparem, a decadência, para Platão, não começa com um exército inimigo ou um golpe de Estado. A decadência começa com algo quase invisível, que é um erro na formação das pessoas. Quando se falha na educação do caráter, quando quem deveria governar não é o mais virtuoso, mas o mais ambicioso ou o mais bonito aos olhos da época, é aí que a alma da cidade começa a rachar. Então o recado é bem claro. Sociedades não quebram de fora para dentro, mas de dentro para fora. E o primeiro estalo é quase sempre pequeno demais para ser percebido, até ser tarde. Então, a cidade perfeita começa a rachar. A nova geração nasce com metais misturados na alma. Uma parte ainda tem brilho de ouro e prata, então essa parte busca virtude, quer preservar o ideal antigo. Mas a outra parte, que é feita de ferro e bronze, ela quer terras, propriedades, prazeres, riqueza. Qual que é o resultado? É um pacto meio torto, né?
Eles privatizam o que antes era de todos e escravizam quem antes chamavam de amigos e passam a viver para a guerra, basicamente. É aí que nasce a timocracia. Vem do grego time, que significa honra, mas mais kratos, que significa poder. Timocracia, time Kratos, né? Os fãs aí de God of War já até pensaram no Kratos, né? Porque Kratos significa poder, o nome dele significa poder. Então a timocracia é um regime que ainda carrega o cheiro da aristocracia dos filósofos, mas já com um gostinho de avareza no fundo. O timocrata valoriza a disciplina, a musculatura e o campo de batalha, mas não quer ser sábio no comando. Ou melhor, ele não quer sábios no comando. Ele prefere homens impulsivos, feitos mais para a guerra do que para a paz. Em público, ele veste a capa da honra. Em privado, guarda o ouro escondido como criança que esconde doce para não dividir. E Platão dá um retrato psicológico afiado deste homem. O homem timocrático, ele nasce do choque entre pai e mãe. O pai filósofo é nobre, idealista, evita cargos, foge da política suja. A mãe, por outro lado, é ressentida, vive dizendo ao filho que o marido é fraco, que não tem posição, que as outras mulheres a olham de cima. E aí o garoto cresce entre dois mundos. De um lado, o discurso racional e elevado do pai, e do outro, o sussurro de status, poder e dinheiro da mãe. No fim, esse filho timocrático, ele entrega a sua alma não à razão e nem ao puro desejo, mas ao thumos, ao peito inflado, à ambição que quer vencer e ser reconhecida. Ou seja, ele quer honra, ele quer ser prestigiado. E aí está o ponto mais provocativo, né? A decadência política começa no seio da família, no drama familiar. É a rebelião silenciosa contra os valores do pai, alimentada pelo orgulho ferido e pelo olhar dos outros. O filho, então, ele vai trocar a filosofia pelo prestígio, a busca da verdade pela busca de medalhas. E por trás dessa fachada de honra, a ganância começa a fermentar, pronta para corromper o próximo regime, que é a oligarquia. A oligarquia é quando o dinheiro se torna Deus. O timocrata, que já escondia um tesouro em casa, acaba criando o veneno que mata seu próprio regime. Aos poucos, a cidade começa a idolatrar não o mais corajoso, mas o rico. E Platão nos dá aquela imagem de impacto. A balança, quando a riqueza sobe, a virtude despenca. É aí que nasce a oligarquia, o governo de poucos. E esses poucos são os que têm dinheiro, patrimônio. O critério não é mais honra nem sabedoria. É saldo bancário, né? É uma lei simples e brutal. Se você não tiver bens suficientes, você não governa. Só que para Platão, esse sistema já nasce condenado, né? Primeiro porque riqueza não garante competência. Você não escolhe um capitão do navio pelo tamanho da conta dele, né? Você escolhe o capitão pelo conhecimento que ele tem em navegações. Então por que fazer isso com o navio, entre aspas, do Estado? E segundo, porque a cidade se parte em duas. Ricos de um lado, pobres do outro, sempre em guerra fria social. E terceiro, a oligarquia fabrica dois tipos de zangões, entre aspas, né? Dois tipos de pessoas. Os sem ferrão, que mendigam, e os com ferrão, que roubam. Mas que roubam dentro da lei, né? O famoso bandido de colarinho branco. E o homem oligárquico? Quem que é o homem oligárquico? O homem oligárquico é o filho traumatizado do antigo guerreiro honrado. Ele viu o pai perder tudo e agora vive obcecado em acumular. Ele não gasta, não arrisca, não sonha. Ele reprime os desejos não por virtude, mas por medo de perder o que tem. Ele só espera a chance de enriquecer às custas de alguém e, de preferência, sem ser pego. No fim, a oligarquia cava a própria cova.
Ao buscar a segurança no dinheiro, cria pobreza, crime e revolta que acabam derrubando o próprio sistema e se degenerando para o próximo regime. Então vem comigo. A oligarquia está no seu auge, mas com um problema crônico, que é a ganância. Os ricos vivem alimentando os vícios da juventude, incentivando o luxo e o desperdício, só para depois lucrar com a queda deles, comprando propriedades quando se afogam em dívidas. Qual que é o resultado? Uma cidade cheia de nobres falidos e amargurados, e do outro lado, os pobres observam, riem por dentro e pensam: esses caras não valem nada. E aí, basta uma única faísca e pronto. Revolução. Os pobres vencem. Alguns ricos vão para o exílio, outros para o cemitério, e o poder é dividido, muitas vezes por sorteio. E é neste momento que nasce a democracia. Para Platão, a democracia é um espetáculo sedutor e assustador ao mesmo tempo. É uma terra onde todo mundo é livre. É uma anarquia, onde cada um fala o que quer, vive como quer. Ele diz que a democracia é como um supermercado de estilos de vida, onde você escolhe ser quem quiser. O que parece perfeito, né? Mas tem um pequeno detalhe. Essa liberdade vem sem freios. Ninguém é obrigado a governar, nem a obedecer. A lei perde a força. A experiência deixa de importar e a educação moral é deixada de lado. É justamente uma anarquia travestida de paraíso. E o homem democrático? Bom, o homem democrático é o filho do oligarca pão duro. Cresceu reprimindo os prazeres, até que um dia prova o mel dos zangãos e não volta mais. Ele descobre um cardápio infinito de desejos, dos mais nobres aos mais banais, e decide que todos eles têm o mesmo valor igualitário. Quer dizer, eu posso tanto filosofar quanto comer fast food. Tanto faz, dá na mesma. Eu posso, sei lá, treinar na academia ou assistir Netflix. Tanto faz, dá na mesma. Não existem mais virtudes objetivas. Existe o que eu quero, o que eu desejo. A vida vira um revezamento de impulsos. Tudo é guiado pelo momento. Só que essa liberdade absoluta, dirá Platão, é também uma prisão invisível. O eu se fragmenta, sem rumo, sem prioridade, sem um eixo que organize a vida, sem uma ordenação na alma. E aí essa alma caótica espelha a própria cidade, um mosaico de indivíduos correndo atrás de prazeres privados, até que, inevitavelmente, a estrutura começará a ruir novamente. E aí agora Platão chega com o alerta mais sombrio de toda a sua obra. Ele diz que todo excesso cobra o seu preço. E o preço da liberdade total é a escravidão total. Na cidade, a sede por, entre aspas, ser livre envenena tudo. Obedecer à lei vira sinal de fraqueza. O pai começa a ter medo do próprio filho. O professor bajula o aluno para não ser desrespeitado. Os velhos imitam os jovens para não parecerem autoritários. Até os animais, Platão brinca, né? Andam por aí com um peito estufado, derrubando quem não sai do caminho. E a alma das pessoas fica tão frágil que qualquer regra parece uma opressão insuportável. Nesse vácuo de autoridade, o povo escolhe um protetor. Alguém que fala bonito, alguém que perdoa dívidas, alguém que promete defender os pobres contra os ricos. Mas logo ele pede esse protetor, né? Logo ele pede algo inofensivo, que é uma guarda pessoal. E, com medo de perder seu campeão, o povo entrega essa guarda pessoal a esse grande protetor que também foi escolhido pelo povo. Só que Platão ele é bem direto. Ele vai dizer que todo tirano nasce assim. O tirano não é um invasor, ele é filho legítimo da democracia. O monstro que o próprio povo gerou, amamentou e armou.
E aí fica a pergunta que arrepia. O que acontece quando esse protetor, esse lobo em pele de cordeiro, sente o gosto do poder absoluto? O que acontece com a alma de alguém que se torna um deus para as multidões? É nessa descida ao inferno humano que nós vamos entrar agora. Pois vamos começar o livro 9 de A República. E Sócrates já começa de uma forma inesperada. Em vez de falar de política, ele diz: quer parecer-me que ainda não dissemos o suficiente a respeito dos apetites. Ele nos leva de volta para a base, para a matéria-prima da alma. E ele faz uma distinção crucial que ainda não havia sido feita. Lembram-se dos tipos de desejos? Tínhamos os desejos necessários, como comer e beber para sobreviver, que o homem oligárquico seguia com rigor. Tínhamos os desejos desnecessários, como o gosto por luxos e comidas exóticas, que o homem democrático travava com a mesma importância que os necessários. E agora, Platão vai introduzir uma terceira categoria, que é mais sombria, que são os desejos ilícitos, ou como o grego sugere, os desejos, entre aspas, sem lei, que no grego mesmo se diz paranomoi. Paranomoi, anotem isso aí porque vai cair na prova, com certeza. E onde que nós encontramos esses desejos? Platão vai dizer que é justamente quando estamos dormindo, quando estamos em estado de sono, e é nos nossos sonhos, né? Quando estamos com a nossa parte racional desligada, né? Vamos colocar assim, é nessa hora que essa parte bestial e selvagem procura satisfazer seus apetites. Então é nesse estado, diz ele, que a alma ela não vai ter medo nem mesmo de se unir à própria mãe, nem mesmo de se unir a homens, deuses e animais. E quando eles falam em unir-se, eles estão falando de sexo, tá, pessoal? É de sexo que eles estão falando. E isso, pessoal, é Platão, 2.400 anos antes de Freud, descrevendo o id. Ele está dizendo que dentro de cada um de nós, até nos mais justos e ponderados, existe um porão escuro, uma besta selvagem acorrentada. Em uma pessoa sã, a razão e a lei mantêm essa besta quieta e faminta. Mantém ela acorrentada lá no fundo da nossa alma, né? Lá no porão escuro. Mas nos sonhos, quando a guarda da razão adormece, a besta acorda e faz o diabo, né? O tirano, senhoras e senhores, é o homem que arrebenta as correntes e solta a besta em plena luz do dia. É o homem que decide viver seus pesadelos. Sua condição não é uma mera escolha política. É uma patologia. É uma forma de loucura que toma conta da sua alma. E como que um homem chega nesse ponto? É aí que fica a questão. O processo para chegar nesse ponto, dirá Platão, é geracional e social. Começa com o filho do homem democrático. Ou seja, o pai vivia lá num equilíbrio instável, tratando todos os prazeres como iguais, sem um princípio ordenador, né? Sem uma espiritualidade. E aí o filho, criado nessa atmosfera de permissividade e falta de educação moral, torna-se o alvo perfeito para o que Platão chama de magos habilidosos e criadores de tiranos, que são justamente os sofistas, os demagogos, as más companhias. Ou seja, eles identificam o vácuo moral na alma do jovem e instalam nele uma paixão dominante, um desejo mestre que escraviza todos os outros. Platão usa uma imagem poderosa aqui. Eles insuflam nele um zangão gigantesco dotado de asas, que nesse contexto será chamado de Eros. Esqueçam o cupido fofinho com arco e flecha, tá? O Eros de que Platão está falando aqui é uma obsessão tirânica. Uma obsessão que pode ser a luxúria, a ganância, a sede de poder, mas, de qualquer forma,
é um desejo que se torna o presidente da alma, né? A loucura se torna sua guarda pessoal e ele purga de si mesmo qualquer resquício de temperança, vergonha ou até mesmo virtude, né? Até que sua alma esteja cheia daquela modalidade de loucura, né? Nessas palavras que eles falam no diálogo. Então Platão, ele nos deu aqui a teoria, mas a história nos dá o exemplo prático. Pensemos na França, no final do século XVIII. Tínhamos uma oligarquia decadente e, né, corrupta, que era o Ancien Régime. Eu acho que eu falei certo, né? Mas enfim. A Revolução Francesa, em nome da liberdade, instaura o que Platão descrevia como uma democracia, né? É uma anarquia onde todo mundo faz o que quer, né? Ou seja, é uma democracia em sua fase mais radical, que despreza a autoridade, a tradição, a lei, a moral, exatamente como Platão previu. A alma dos cidadãos se torna sensível e intolerante a qualquer tipo de constrangimento. E aí essa liberdade excessiva, essa anarquia, leva ao caos e ao banho de sangue do terror, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Pesquisem no Google aí, terror da Revolução Francesa, que vocês vão ver as atrocidades que foram feitas naquela época. Então, o povo, aterrorizado pela sua própria liberdade, clama por um protetor. E quem surge das cinzas do caos? Um jovem general, Napoleão Bonaparte. Napoleão é a encarnação perfeita do homem tirânico de Platão. Ele é possuído por um eros avassalador, que é a ambição, a glória. Esse desejo mestre organiza toda a sua vida e, eventualmente, toda a nação francesa. Ele se torna o guia natural da alma da França, prometendo ordem, mas entregando escravidão de um continente inteiro à sua vontade. Então, a Revolução Francesa, que começou com um grito por liberdade, terminou, como Platão previu, com uma precisão assustadora em um excesso de escravidão, sob o jugo do tirano que ela mesma gerou. Então, a liberdade abstrata, desvinculada da virtude e da ordem interior da alma, não é um caminho para a libertação, mas justamente o oposto. É a estrada mais curta para a tirania. É esse senso deturpado de liberdade que te torna um escravo, que te torna um tirano. E claro, isso vale tanto para o ser individual, para o ser humano individual, quanto para a cidade como um todo, para o coletivo, para a comunidade como um todo. Agora, vocês se lembram de quando Trasímaco disse que o tirano é o mais feliz dos homens? Então, Sócrates ele vem devagar e desmonta essa ideia com uma prova simples e cortante. Primeiro, olha a cidade tirânica. É a mais oprimida, é a mais pobre e a mais amedrontada. Se a cidade é assim, a alma do tirano que reflete essa cidade só pode ser igual: escrava, pobre e tomada pelo medo. A imagem que Sócrates pede para a gente enxergar é um espelho. O tirano, ele domina tudo por fora, mas por dentro ele vive em agonia. Platão joga, então, uma cena de filme na nossa cabeça. Imagina o cara rico com 50 escravos sendo levado sozinho para o deserto e sem nenhuma proteção com esses 50 escravos. A pergunta é óbvia, né? Não viraria esse cara rico um amontoado de pavor? Ele não teria que bajular, prometer, implorar para não ser morto pelos próprios escravos? Essa é a prisão dourada do tirano. Ele tem poder, mas não confia em ninguém. É obrigado a vigiar, cercar-se, isolar-se. Não pode viajar, não pode gozar da liberdade que impõe aos outros. Vive enclausurado, paranoico, enfeitado de autoridade, enquanto por dentro é prisioneiro do medo. E não só do medo, tá? O tirano também é escravo dos próprios desejos. Ele também é escravo dos próprios impulsos. Portanto, ele não é livre. Portanto, ele não é feliz de verdade. É que nem o Sócrates fala no Górgias, né, pro Cállicles.
O homem tirânico, ele é que nem o cara que tem catapora, que se coça. É muito prazeroso se coçar com a catapora, né? No entanto, todos nós preferimos não ter catapora. É a mesma coisa. O tirano, ele se satisfaz com os seus desejos. Mas esses desejos, no momento que eles não puderem mais ser satisfeitos, eles vão ser uma tortura. Assim como alguém que tem catapora e não pode se coçar, por exemplo. Então, a conclusão de Platão, ela é cruel, mas elegante. O poder absoluto parece liberdade, mas na verdade é a maior forma de escravidão. A vida pública de glória é a imagem invertida de uma vida privada de pavor. Então, não há felicidade real no trono quando a alma está acorrentada. Qual que é a moral desse trecho? A moral é que o tirano que todos invejam vive numa gaiola construída por seu próprio desejo de possuir tudo. Poder e liberdade não são a mesma coisa. Muitas vezes são inimigos mortais. E aí fica a questão, né? Se o tirano é o mais infeliz, quem é o mais feliz? E Platão vai dizer, mais uma vez, que o mais feliz é o rei filósofo, o justo por excelência. E não basta só afirmar, ele traz 3 provas. A primeira já ficou lá atrás. Agora ele traz as 2 últimas. A segunda prova é Sócrates, ele retoma a questão da divisão da alma em 3, né? A parte apetitiva que deseja o lucro e os desejos carnais, né, os prazeres carnais, a parte irascível, que é a amante da honra, e por fim a parte superior, que é a parte racional, que é a amante da sabedoria, é a que busca a verdade e o bem, né? Cada uma dessas partes tem seu prazer. E claro, cada tipo de pessoa acha que o seu é o melhor. Mas quem que é o juiz confiável nessa disputa? O critério é bem simples. Experiência, sabedoria e raciocínio. E aí não tem como fugir. Só o filósofo viveu os 3 prazeres. Ele conhece o sabor da verdade, mas também já provou o gosto da honra, do lucro e todos os demais prazeres da carne. Já o ambicioso e o interesseiro, né? Aqueles que são dominados pelas 2 partes inferiores da alma, eles nunca sentiram o prazer de contemplar a verdade, de buscar o real, de buscar a sabedoria, né? O veredito aqui é muito claro. O prazer mais alto é o do conhecimento, é o prazer da espiritualidade, do florescimento espiritual, da busca pela virtude. E só depois que vem a busca da honra, do lucro e dos prazeres corporais. E aí agora ele vem com a terceira prova, que é um argumento metafísico, né? Ele vai dizer que a maioria dos prazeres não são reais, são apenas alívio de dores. Veja da seguinte perspectiva: você tem fome, você come, você acha que está no paraíso, mas na verdade você só voltou à estaca zero, né? Ou seja, você não está com fome. É como você achar que cinza é branco só porque antes estava no preto e nunca viu o branco. E aí quando você vê o cinza, você acha que o cinza é o branco. Então, o verdadeiro prazer não vem de matar a fome, de sentir algum prazer sexual ou dormir, enfim, né? O verdadeiro prazer vem de nutrir a alma com aquilo que é eterno, ou seja, com a verdade, com a virtude, com o conhecimento. Quem vive só os prazeres do corpo é como um gado no pasto, sempre com a cabeça baixa, engordando, mas eternamente vazio de espírito, entendem? E aí Platão vai fechar com um estilo matemático, né? Ele vai dizer que o tirano está 3 degraus debaixo do oligarca. E o oligarca está 3 abaixo do rei filósofo. 3 vezes 3, 9. 9 ao cubo, 729. Isso significa que o filósofo não é um
pouco mais feliz. Ele é 729 vezes mais feliz. É um nocaute isso aí. Então a justiça não é só moralmente superior, ela é ontologicamente mais prazerosa. Felicidade não é opinião, é proporção direta com o quanto de realidade você deixa entrar na sua alma. E aí, para fechar a conversa com Trasímaco, Sócrates ele solta uma imagem que parece ter saído de um mito. Ele vai dizer que dentro de cada um de nós vive um monstro de muitas cabeças, umas ferozes, outras mansas, que representam justamente nossos desejos, os desejos apetitivos da carne. E ao lado desse monstro com muitas cabeças, tem um leão, que é a nossa coragem, nosso orgulho e vontade de reconhecimento, que representa justamente o irascível, né? O desejo por honras e ambição. E, menor que esses dois, tem um homem. Esse homem representa a nossa razão. Platão diz que é injusto deixar um monstro e o leão engordarem enquanto o homem interior passa fome, até ser arrastado pelos outros dois. É o zoológico interno tomando controle e expulsando o tratador, o dono do zoológico. Ser justo, ao contrário, é colocar o homem no comando. É cuidar das cabeças mansas, cortar as selvagens e transformar o leão em aliado, criando harmonia dentro de si. Essa é a resposta definitiva à pergunta: por que alguém deveria ser justo quando ninguém vê? Simples. Porque a injustiça é uma guerra civil na alma. É a desarmonia na sua alma que causa infelicidade. Enquanto que a justiça é a paz interior, é a harmonia, é o equilíbrio. Isso que é a justiça, né? Que nem eu já expliquei, acho que foi no podcast anterior, né? É a harmonia na alma, é o equilíbrio. E é o que torna você verdadeiramente feliz. Então, no fim, Glauco ele admite essa cidade perfeita que eles estão imaginando talvez nunca exista na Terra. E Sócrates responde: pode ser, mas talvez ela exista no céu, como um modelo para quem quiser moldar seu próprio governo interior. Então, o recado aqui é muito claro, pessoal. A República, que está no título dessa obra, não é um manual sobre fundar estados, mas sobre construir a si mesmo. Entendem? É um manual para você buscar a harmonia, a justiça. É um mapa para a construção da alma. Entendem? A verdadeira revolução é interna. O homem justo se torna um cidadão dessa Calípole celestial. Não importa o quão corrupto seja o regime terrestre em que ele vive. E isso é que é a verdadeira felicidade. Então vejam, pessoal, Sócrates finalmente refutou Trasímaco, Glauco e Adimanto. Ele finalmente provou que a justiça não precisa de recompensas externas. Ela é a sua própria recompensa. A justiça é a saúde da alma, é a beleza da alma, é a harmonia da alma. Enquanto que a injustiça é a doença, é a feiura, é a guerra civil interna. Entendeu? O homem injusto é o mais feliz e o tirano é 729 vezes mais miserável. Então é isso. Platão nos provou que a justiça vale a pena nessa vida. Mas e se essa vida não for o fim de tudo? E se a alma for imortal? Quais são as consequências cósmicas e eternas de nossas escolhas? Bom, depois de mostrar a superioridade da justiça, Platão vira seu olhar para duas fronteiras que ampliam o debate, que é a questão da arte e a eternidade da alma. E agora entraremos no livro 10 e o último livro da República de Platão. Primeiro, ele questiona se a poesia, o teatro e a música, especialmente os poemas de Homero, né, que é o educador supremo da Grécia,
Ele questiona se tudo isso ajuda ou atrapalha a formação da alma justa. Essa é a famosa, entre aspas, querela entre a poesia e a filosofia, né? É uma batalha pelo poder de moldar a alma coletiva. Para ilustrar a sua crítica, Platão ele vai usar um exemplo bem simples. Ele fala assim, ó, pensa na cama, né? Imagina 3 camadas da cama. A primeira camada é a ideia perfeita da cama, que é criada por uma inteligência divina. A segunda camada é a própria cama física que é feita pelo carpinteiro, que é só uma cópia imperfeita dessa ideia perfeita de cama. E a terceira camada é a pintura da cama, que é uma imitação da imitação, ou seja, é uma sombra distante da verdade, né? A pintura imita a cama imperfeita que imita a ideia perfeita de cama. Então a arte, para Platão, está 3 degraus longe da realidade, tratando apenas das aparências, nunca do que é essencial. Mas o golpe mais forte mesmo é psicológico. Ele vai dizer que a poesia, ela mexe com a parte da alma que gosta de drama e emoção, mas não mexe com a razão, né? Quando assistimos tragédias, as pessoas tendem a se deliciar com o sofrimento alheio. Algo que na vida real elas evitariam ou condenariam. Então a arte ela meio que regra as paixões ao invés de fortalecer a razão, deixando a alma, nesse caso, mais vulnerável a essas emoções descontroladas, né? A essas paixões que são regradas por essas tragédias. Enfim. Em outras palavras, o Platão ele já está antevendo aí os efeitos das mídias modernas, né? Essa cultura de indignação nas redes sociais. Tudo isso alimenta uma alma dispersa que é governada pelos impulsos em vez da reflexão. Mas fiquem calmos, pessoal. Platão ele não fecha a porta completamente para a poesia. Ele admite que se a arte puder provar sua utilidade para a cidade e a vida humana, ela será bem-vinda. O segredo está em quem ela imita. Ela imita o filósofo que imita as formas eternas da justiça, da beleza e do bem? Ou ela imita as sombras imperfeitas do mundo material? Então, a verdadeira poesia aqui é a poesia da filosofia, que usa o mito e o diálogo para revelar a verdade. Só assim a arte pode voltar a ser guia e não cegar. Só assim a arte volta a servir a razão e a alma justa. Lembram-se que nos capítulos anteriores eu deixei bem claro que a cultura molda o caráter. Isso está muito explícito aqui nesse livro. Entendem? A arte deve sempre servir a razão, a justiça e a verdade. Isso é muito importante porque a arte, a cultura, tudo que nós consumimos tem uma natureza pedagógica, tem um poder de moldar nossa alma, nossos pensamentos, nossas preferências. Isso é muito importante, isso é algo que a própria psicologia confirma e atesta. Uma coisa que Platão está falando aí, 400 anos antes de Cristo. Então vejam, ele está dizendo que a arte pode ser poderosa, mas ela precisa escolher bem sua causa. Ou ela é refém das paixões e do engano, ou ela é parceira da filosofia e da busca pela verdade. Então, depois de analisar a arte, Platão ele entra na questão da eternidade da alma. Ele tenta mostrar que a alma não morre com o corpo. E a lógica é bem simples. Vejam, tudo que existe tem um mal que o corrói e destrói. O ferro enferruja, a madeira apodrece, o corpo adoece, e tudo isso, uma hora, é destruído, uma hora morre. Mas será que a alma pode ser destruída por seus males, como a injustiça ou a ignorância? Ou os vícios também, né? Platão vai dizer que não.
mesmo as almas mais corruptas continuam vivas, mesmo elas sendo tão intensas na sua maldade. Logo, se o mal da alma não a destrói, nada mais pode fazê-lo. A alma é, por isso, imortal. E para explicar por que uma alma imortal vive cheia de confusão e sofrimento, Platão usa a metáfora do deus marinho Glauco, que, ao passar muito tempo no mar, se torna coberto por algas e conchas, um monstro todo disforme, né? A alma humana, unida ao corpo, se torna parecida, ela é obscurecida, e só a filosofia, com a luz da razão, pode limpar essa alma e revelar sua verdadeira essência divina. E aí vem o clímax, que é o mito de Er. O mito de Er trata de uma visão cósmica do destino da alma. Er, um soldado que morre e volta à vida, conta o que viu no além. Ele viu um tribunal cósmico onde as almas justas sobem para as recompensas e as injustas descem para pagar seus débitos em longos ciclos. Ou seja, é uma reencarnação, né? E quando você é justo, você sobe para o divino, né? E quando você é injusto, você desce para viver uma outra vida. Lembram-se de Pitágoras? Pitágoras acreditava nesse mesmo ciclo, que é o que ele chamava de metempsicose. E também eu falo deste ciclo no Fédon, né? No Fédon, Sócrates também traz mais argumentos em defesa da eternidade da alma. Então, vem aí mais uma surpresa. A responsabilidade pelo próprio destino não está nas mãos dos deuses, mas na escolha livre de cada alma. As almas escolhem seus futuros lá em cima. Escolhe se será uma vida tirânica, moderada ou contemplativa, a depender da sabedoria que elas cultivaram nas vidas anteriores. As almas sábias, elas escolhem com mais calma. As almas ignorantes, apressadamente, erram. E após a escolha, nada pode ser mudado, o destino está selado. E assim acaba esta grande obra que é a República, que se iniciou com uma descida ao porto e termina com uma ascensão cósmica. Toda a obra, desde a construção da cidade até a complexa educação do filósofo, pode ser vista como a preparação para essa escolha fundamental que o guerreiro Er testemunhou. Eu acho que a palavra final que sintetiza o propósito do diálogo é eudaimonia. E esse termo grego, eudaimonia, ele transcende a noção moderna de felicidade subjetiva que conhecemos. Eudaimonia é muitas vezes traduzido como felicidade, mas é uma felicidade que não é um sentimento, é um estado de espírito. É composto por eu, que significa bom, e daimon, que significa espírito guardião. Ou seja, eudaimonia significa ter um bom gênio interior. É o florescimento pleno e objetivo do ser humano que vive em harmonia com a virtude e a razão. Entendem? É como se você permitisse que um anjo, que alguma inteligência superior a você guiasse os seus atos. Entende? Guiasse a sua alma e trouxesse saúde para ela. Em resumo, eudaimonia é o ápice da espiritualidade, de acordo com Platão, e também o ápice da felicidade. E como eu falei agora há pouco, não é uma felicidade subjetiva, não é um sentimento, é algo muito mais transcendente e muito mais profundo. É uma coisa que infelizmente não é todo mundo que vai viver, que não é todo mundo que vai conseguir chegar neste nível de espiritualidade, virtude e verdadeira felicidade. Então a mensagem final de Platão aqui é um chamado à ação e à conversão filosófica. Sócrates vai dizer que se todo mundo seguir o conselho dele e admitir que a alma é imortal e se manter nesse caminho ascendente e
praticar todo modo de justiça e virtude, todos serão felizes, verdadeiramente felizes. A cidade ideal pode nunca se concretizar na Terra, mas seu modelo pode ser construído na alma de cada indivíduo. E ao fazer isso, o homem ele se torna amigo de si mesmo e dos deuses, como o próprio Sócrates falou. Ele alcança a felicidade aqui na Terra e na viagem de 1000 anos que já descrevemos, né? Agora há pouco. A jornada desta obra, a jornada descrita nessa obra, ela é, em última análise, a jornada da alma humana. É um percurso que começa na escuridão da caverna, mas que, através da filosofia, pode acender a luz, preparando o indivíduo para escolher sabiamente seu lugar entre as estrelas. E é isso, pessoal. Esse foi finalmente o final desta saga de 4 capítulos de A República de Platão. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa série, tenham aprendido algo, né? Algo de valor, algo que possa fazer bem para vocês, que possa fazer vocês mais felizes. Porque a filosofia, no final das contas, como nós vimos no podcast do Pitágoras, não é só saber, não é só aprender. A filosofia é, de fato, um estilo de vida. Um estilo de vida que vai lhe trazer uma felicidade que é quase indescritível. É a eudaimonia que o Platão acabou de nos trazer aqui, tá bom? E se vocês gostaram desses podcasts, por favor, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se vocês escutaram pelo Spotify, sigam no Spotify também, comentem, compartilhem com os amigos, ajudem aqui o nosso projeto educacional a crescer, a chegar a mais pessoas, né? Eu acho que as obras de Platão são tão profundas, são tão boas, que merecem chegar aos ouvidos de todas as pessoas, tá bom? E eu vou ficando por aqui mesmo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, ainda mais se você ficou até agora, né? Foram mais de 4 horas de podcast, então meus parabéns, você é de fato um guerreiro, é de fato aí um proto-filósofo. Tá bom? Você está saindo da caverna, meus parabéns. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.